curso do Saber Direito desta semana vai apresentar o direito da moda. Você vai conhecer o conceito legal, a legislação brasileira de propriedade intelectual nessa área e os contratos firmados no direito da moda. As aulas são com a professora Bruna Kopp. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruna Kopp, eu sou professora, advogada e presidente da Comissão de Direito da Moda da OAB do Distrito Federal. Hoje vamos dar continuidade e finalizar as nossas aulas sobre direito da moda. Recapitulando um pouco de tudo que já vimos até aqui, eu quero falar com vocês para a gente fazer um resumo, de toda a matéria que já foi estudada para que vocês compreendam da melhor forma possível a aula de hoje e o conjunto geral desse tema tão novo, que é o Fashion Law, o direito da moda. Então, nós começamos o curso falando sobre o conceito de direito da moda. Falamos sobre o que é o direito da moda, sobre como que é feita essa relação das áreas do direito, como o direito civil, o direito de propriedade intelectual e industrial, sobre o direito penal, direito tributário, ambiental, sobre todas essas áreas de ramos do direito já existentes e de como que essas áreas se correlacionam com a moda, de como que é feita essa costura, do direito com a moda. Importante lembrar e ressaltar para vocês, como já dito na primeira aula, que o direito da moda não é um ramo independente do direito, mas sim uma área de especialização que vai trazer um estudo e uma aplicação maior das leis para os profissionais, empresas e indústrias do ramo da moda. Falamos também sobre o famoso caso da Labotan e da Yves Saint Laurent, que foi da onde se originou essa questão da proteção do direito da moda, da questão da proteção da moda em si através de um campo de especialização do direito, trazido aí pela professora Susan Scadiff nos Estados Unidos. Falamos também sobre a questão do advogado, da atuação dele dentro do Fashion Law, falamos de como que pode ser feita tanto a atuação extrajudicial como a atuação judicial também. Conversamos sobre o diferencial do advogado especialista em Fashion Law, que é a questão de ele ter esse entendimento e essa compreensão também da moda e não só do direito, porque o que vai diferenciar o advogado que vai trabalhar com o direito da moda é a sua percepção, o seu nuance em relação às questões da moda, para que ele possa entender as peculiaridades desse setor e fazer a proteção devida. Falamos também nas aulas anteriores sobre os contratos relacionados ao Fashion Law. Falamos sobre o contrato de digital influencer, que é uma profissão que vem crescendo muito no Brasil e no mundo e que ainda carece de regulamentação. Então falamos que a melhor forma de proteger esses profissionais é através da elaboração de um contrato de cooperação comercial, aonde a empresa vai fazer um contrato com a digital influencer, onde você vai dispor diversas cláusulas para regulamentar a proteção, tanto da imagem, como do objeto, quanto da remuneração, quanto das questões de propriedade intelectual, direito de uso de imagem, sobre tudo que precisa estar contido dentro destes contratos para que tenha a proteção devida. Falamos também, ainda falando de digital influencer, que é muito importante que fique claro para o digital influencer e para as empresas que vão fazer a parceria, que eles tenham a compreensão de que a internet não é uma terra sem lei e que é preciso ficar atento às regulamentações da internet. O CONAR, que é o Conselho de Autorregulamentação Publicitária, apesar dele não ter um poder sancionatório, ele traz alguns rolos de requisitos e artigos também dentro da sua instrução normativa, onde ele vai estar dizendo como que tem que se portar ali o digital influencer, as propagandas dentro da internet, E dentro disso, ele vai dizer que é simplesmente imprescindível que o digital influencer ele faça a sinalização de toda a parceria paga.
Então, quando o digital influencer recebeu um produto para fazer ali a comercialização, para poder fazer, né, o recebido no stories, no feed, dentro das suas redes sociais, ele precisa informar que é uma parceria, que ele está sendo contratado, que ele está sendo pago para isso, sob pena de incorrer numa violação ao que diz, né, o CONAR. Eu expliquei que essa proteção é bem importante porque é devido, né, à questão do direito do consumidor, que é uma lei de ordem pública e que visa proteger o consumidor, principalmente na internet, onde ele fica tão vulnerável. Falamos também sobre os contratos de modelo, falamos que os contratos eles podem ser formalizados, né, tanto na forma civil, que é o contrato de agenciamento previsto do artigo 710 ao artigo 721 do Código Civil, ou por uma lei, por um contrato trabalhista, que é o contrato feito pela CLT, né, quando estiver ali presente os requisitos de subordinação, pessoalidade, onerosidade, né, todos aqueles requisitos que mostram que existe uma relação de trabalho. Eu falei para vocês que a profissão do modelo, ela ainda carece de regulamentação, né? Também a gente tem um projeto de lei em andamento, mas que ainda não foi concluído, né? Que tenta trazer questões relacionadas à proteção do modelo, mas ainda não está em vigência. Então, a melhor forma de fazer a proteção é com o contrato, né? Seja trabalhista, seja de agenciamento. Falamos também sobre a taxa de agenciamento, como que ela vai ser cobrada, quando que ela pode ser cobrada, né? Que são aquelas duas formas, né? Aqueles dois casos, que é quando o profissional modelo, ele tiver ali na cláusula do contrato, né? Que a agência vai trabalhar de forma exclusiva a sua imagem, né? Ou que a agência vai garantir que ele tem trabalho para fazer. Porque o que não pode acontecer é essa taxa ser embutida ali, disfarçada e cobrada duas vezes do profissional, tanto da questão da comissão do agenciamento, como também da questão do pagamento para a própria marca, né? E é isso que não pode acontecer. Falamos também sobre o modelo menor de idade, falamos de como é importante que as agências fiquem atentos, né? Atenta a isso, porque a contratar um menor de idade, você precisa de uma autorização de um alvará judicial do juiz da infância e da juventude, né, autorizando aquele trabalho, autorizando o trabalho da criança e adolescente, que precisa estar ali em total consonância com o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? E que nenhum profissional que é menor de idade pode ser submetido a trabalhos perigosos, insalubres, né? Então, tudo isso precisa ficar bem visto dentro da questão do contrato de modelo. Também falamos sobre os contratos empresariais trazidos aí relacionados na indústria da moda e principalmente de dois contratos, que é o contrato de licença de uso de marca e o contrato de franquia. O contrato de licença de uso de marca, como eu falei para vocês, é aquele contrato aonde vai acontecer que uma pessoa que tem uma propriedade industrial protegida ou em processo de registro no Instituto Nacional de Propriedade Industrial vai dispor, né, daquele seu produto, daquela sua propriedade industrial, como por exemplo um personagem, né, para um licenciado, uma outra marca, poder fazer a comercialização daquele produto que é do licenciante. E aí, com essa comercialização, o licenciado vai pagar os royalties ao licenciante relacionado à comercialização do produto em si. Eu falei para vocês que esse contrato de licença de uso de marca, ele vai ser protegido, né? Ele vai ser registrado no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que, como eu falei para vocês na aula passada, é onde a gente faz, né, os registros dos desenhos industriais, das marcas, é onde a gente faz o registro das indicações geográficas, é onde a gente faz pedido de patente e de melhoria de qualidade. Então, assim que for feito um contrato entre licenciante e licenciado para a comercialização e para usufruir os direitos de propriedade industrial de uma marca por outra, esse contrato vai ser registrado no Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Eu falei para vocês que uma das principais características desse contrato, né, é que ele é um contrato mais tranquilo. Ele é um contrato onde as partes vão pactuar livremente, conforme o princípio da autonomia da vontade estabelecido no Código Civil, e falando também ali da questão da boa-fé, né, entre as partes, e eles vão pactuar como é que vai ser feita essa licença.
O importante é que o licenciado transfira os royalties ao licenciante. Eu falei para vocês que pode acontecer do licenciado pegar a transferência, né, dessa marca do licenciante e comercializar e ele não ter um retorno devido. E aí o licenciante, como ficaria nesse caso, já que ele dispôs da sua propriedade industrial? Então eu falei para vocês que vocês podem colocar dentro do contrato uma cláusula de mínimo garantido, onde as partes vão pactuar um valor mínimo a ser passado para o licenciante, caso a licença não venha a ter uma exploração comercial com o retorno que era previsto. Então, exemplificando para vocês, como eu trouxe na aula de contratos de licença de uso de marca, é importante a gente lembrar que essa licença, né, ela vai ser feita por uma marca que geralmente já é de muito conhecimento, já é uma marca bem conhecida, para agregar valor para a marca do licenciado. Eu dei um exemplo da Disney, por exemplo, ela é uma das maiores licenciantes, né, de produtos. Então, quando você vai numa loja e você vê uma roupa com o Mickey, é ali uma junção, né, de uma licença de uso de marca, daquela empresa que produz as roupas, que pegou os direitos para explorar ali o produto da Disney e trazer para a sua marca. Então, essa é a maior configuração, né, do contrato de licença de uso de marca que eu posso trazer para vocês. Falamos também do contrato de franquia. O contrato de franquia, ele já vai ser diferente do contrato de licença de uso de marca, porque quando você faz um contrato de franquia, você faz uma transferência completa do know-how. O que é o know-how? São todas as informações e procedimentos que uma empresa tem. Então, na licença de uso de marca, você não tem isso, você tem um contrato onde as partes elas vão pactuar livremente como é que vai ser feita essa disposição. E na franquia, o franqueado ele tem que cumprir exatamente o que o franqueador passar para ele, não tem essa liberdade toda. Então, no contrato de franquia, o franqueado ele vai ter que obedecer tudo que o franqueador passar, todo o know-how vai ser transferido, ou seja, você não vai só pegar uma licença para utilizar, você vai simplesmente adquirir um modelo de negócio. E aí o mais importante nesse caso é que você não tem tanta liberdade como no contrato de licença de uso de marca, porque no contrato de franquia, como eu falei para vocês, o know-how ele tem que ser totalmente observado. Um exemplo de franquia para vocês entenderem, a gente poderia trazer, por exemplo, a Starbucks. Ela é uma franquia. Quando você vai numa loja da Starbucks, sendo aqui no Brasil, sendo nos Estados Unidos, sendo em qualquer localidade, você vai ver que tem sempre um padrão de atendimento, de procedimentos, de uniforme. E é isso que é a franquia, é essa transferência de um modelo de negócios completa. Então, como não tem muita liberdade entre as partes, o franqueador, que vai estar passando, né, e cedendo a franquia para o franqueado, ele precisa emitir uma circular de oferta de franquia para que o franqueado leia antes de assinar o contrato de franquia. Como eu disse para vocês, o franqueado ele tem que assinar esse contrato de franquia, só que para que ele faça a assinatura, ele tem que ter recebido a circular de oferta de franquia com 10 dias de antecedência à assinatura do contrato, sob pena de nulidade e responsabilidade civil e até mesmo criminal. Essa questão da circular de oferta de franquia ela é importante para proteger o franqueado, já que ele vai estar pagando uma taxa para aderir, né, à franquia e ele precisa ter entendimento sobre tudo que comporta aquele negócio que ele está adquirindo. Então, nessa circular tem que vir escrito todos os procedimentos, os balanços, se a franquia tem alguma ação judicial, tem que vir um relatório dos últimos 12 meses das pessoas que adquiriram a franquia, de quem saiu, o contato, para que o franqueado possa estudar aquele modelo de negócio e ver se realmente ele tem o interesse de estar adquirindo. Eu falei para vocês também que em dezembro de 2019 a gente teve, né, uma nova lei de franquias e que ela veio trazer algumas questões que até foi para esclarecer dúvidas que existiam antigamente nos contratos que eram feitos. Então eu quero deixar bem claro para vocês lembrarem. Não há relação trabalhista, né, entre a matriz, a empresa franqueadora e os empregados e o franqueado.
e os empregados do franqueado, tá bom? Não há essa relação de emprego, tá? Entre matriz franqueadora, entre franqueado e entre os empregados do franqueado. Isso é muito importante de dizer, tá? Não há esse tipo de vínculo. E como eu falei para vocês, também é possível a gente incluir dentro dos contratos de franquia as cláusulas de mediação e arbitragem, o que é algo muito bom que veio previsto na lei, porque a gente sabe que o novo Código de Processo Civil, ele traz esse intuito, né, de trazer de forma maior a conciliação nos processos. Então, é um meio mais claro e é um meio mais fácil de você conseguir resolver um conflito. Nós falamos também sobre as questões relacionadas ao direito do consumidor e os e-commerces de moda digitais, que são as vendas realizadas pelas plataformas de e-commerce na internet e também pelas plataformas de redes sociais, né, que também é muito utilizada hoje. Eu falei para vocês que nós temos um decreto que vai trazer o tratamento, né, de como que tem que ser feito essas vendas pela internet, essas vendas online. Ela vai trazer alguns requisitos diferenciais das vendas presenciais, tá? Como eu falei para vocês, dentro da venda pela internet, você tem um prazo diferente de arrependimento. Na venda presencial, não há obrigatoriedade, por exemplo, de troca do produto comprado. Já nas vendas digitais online, o consumidor ele tem até 7 dias para trocar o seu produto após a chegada dele na sua casa, mesmo que a embalagem esteja aberta, algo desse tipo, quando ele receber e devolver aberta, porque, como eu falei para vocês, é preciso, né, que o consumidor experimente, veja, pegue o que ele comprou para que ele possa decidir se vai ficar ou não com aquele serviço. Eu disse para vocês que é muito importante a gente verificar, né, toda essa questão também dos e-commerces de moda, em tentar trazer soluções melhores para os clientes, né, como um provador virtual, para que ele possa evitar essas trocas e evitar essa questão, né, de demandas do consumidor pela internet. Diz também que é super importante a gente entender que hoje o e-commerce, né, não é só a plataforma de vendas online, mas que também é as redes sociais e que todas as empresas de moda que vendem produtos de moda pelas redes sociais precisam ficar atentas, né, e tentar trazer de forma mais protetiva possível e as informações mais claras possíveis dentro das suas vendas pelas redes sociais para o consumidor, né? Principalmente, eu disse para vocês, nada de preço por direct. As empresas de moda não podem solicitar preços por direct e todo produto tem que vir com as suas especificações contidas nele. Agora vamos começar a falar, né, dando continuidade aí a todo esse tema que a gente tratou na aula passada de propriedade intelectual, de direitos industriais, de marca, desenhos, né, patentes, melhorias de qualidade. A gente vai tratar todas essas questões que eu falei para vocês, agora levando para um lado mais civil e penal, que é onde a gente vai falar sobre a concorrência desleal, a gente vai falar sobre o trade dress e comentar alguns casos da indústria da moda, onde a gente verificou, né, esse tipo de situação e como que isso pode ser combatido. Então, primeiramente, é importante falar que toda essa questão de propriedade industrial vai ser crucial para que você possa evitar a concorrência desleal. Toda essa questão de quê? De proteção da propriedade industrial. Como eu falei para vocês, a empresa, o profissional da moda, quando ele vai criar um produto de moda, quando ele vai criar uma nova embalagem, né, para ser um objeto de desenho, né, de registro, uma nova estampa, um novo formato de roupa, tudo isso, até o próprio nome da marca, né, precisa estar protegido no Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Então, para começar a falar sobre concorrência desleal, primeiramente é muito importante a gente lembrar esses conceitos que eu falei na aula passada em relação à marca, em relação a desenho industrial, em relação a indicações geográficas, em relação a patentes, melhorias de qualidade. Isso porque, quando você faz essa proteção, esse registro dessas propriedades industriais que eu falei para você, e também da questão da propriedade intelectual, né, do autor,
você evita a concorrência desleal, né, de uma forma mais direta. Porque o que acontece? A marca em si, quando ela começa, né, a expandir, quando ela é criada, quando ela vai começar, né, a desenvolver o seu valor, se ela não estiver protegida, ela pode vir a ser objeto de cópia de terceiros. A gente vê hoje diversas marcas, diversos produtos de moda que são copiados. E essa frase que muitos de vocês já escutaram com certeza, que na moda nada se cria, tudo se copia, não pode ser reproduzida de forma literal. Quando você faz um pedido, né, de registro, como eu falei para vocês, tanto da marca como do desenho, quanto de uma indicação geográfica, né, quando você faz uma patente, uma melhoria de qualidade, quando você confere a proteção para evitar a concorrência desleal, você vai ter dentro de um processo futuro, né, de cópia, de contrafação de produtos, já uma forma de mostrar que o seu direito já estava protegido. E isso que é o mais importante, é você evitar a concorrência desleal, é você evitar que o seu produto seja copiado. Você não tem como evitar de forma efetiva, né, sair fiscalizando todas as marcas, mas você precisa ter principalmente já a proteção, para que você fique menos suscetível a esses atos, tá bom? Eu vou trazer aqui para vocês um conceito de concorrência desleal para vocês entenderem, né, de forma mais efetiva o que significa isso. Mas resumindo, é toda prática comercial que vai ser feita, né, de forma desleal, não só em relação à marca que está sendo copiada, mas também em relação ao consumidor. Porque a concorrência desleal, ela vai afetar tanto a marca que está sendo copiada, que está tendo seus direitos ali reproduzidos de forma ilegal, como também o consumidor, que vai estar sendo enganado, né? Porque quando acontece essa questão de concorrência desleal, de cópia de produtos, de contrafação, que é a vulgo pirataria, como a gente conhece, o consumidor também é lesionado. Porque o consumidor, às vezes, ele está adquirindo o produto X, achando que é da marca X. E quando ele vê, ele adquiriu um produto da marca Y e não era aquilo que ele queria. Então, ele foi enganado, às vezes por algum tipo de cópia mais relacionada ao conjunto imagem, que é o trade dress, que a gente vai comentar, ou às vezes quando é relacionado a uma cópia mesmo, que tenta trazer, né, uma enganação mesmo ao consumidor, uma confusão para que ele consuma de uma marca achando que é de outra. Esse exemplo que eu falei para vocês, né, de fazer um consumidor consumir de uma marca achando que é de outra, é muito comum nas questões relacionadas ao nome da marca, porque às vezes uma loja, né, que a gente já teve até um caso na justiça de duas lojas que, se eu não me engano, uma chamava Balãozinho e a outra chamava Peãozinho, e eram duas lojas de roupas infantis. E aí a loja Balãozinho, ela já existia, né, há um tempo, ou é o contrário, era Peãozinho, enfim, para vocês entenderem melhor essa parte. As duas lojas, elas habitavam a mesma quadra comercial e essas duas lojas vendiam roupas infantis e uma delas foi feita primeiro que a outra. E aí, quando essa outra loja entrou ali, né, na mesma quadra comercial, vendendo o mesmo tipo de produto com um nome muito similar, né, vejam, Balãozinho para Peãozinho, a loja, uma das marcas entrou com a ação contra a outra para reivindicar, né, essa questão da concorrência desleal, porque realmente pode levar o consumidor a erro. Então, o consumidor às vezes queria consumir da Balãozinho, mas ele achava que a Balãozinho era Peãozinho, porque era muito semelhante a imagem, o nome, e os produtos eram do mesmo segmento de produtos de roupas infantis. Então, nesse caso, vai levar, né, o consumidor a erro em relação, por exemplo, ali à marca em si. Então, visa também a proteção do consumidor, né, que pode ser enganado para achar que está consumindo de uma empresa e está consumindo na outra. Tem outras questões que às vezes o consumidor ele também não vai ser enganado
enganado de uma forma mais completa, né? Mas ele pode também vir a ser levado ao erro, que é nas questões de cópias de produtos, né? Que são cópias feitas literalmente. Como, por exemplo, uma bolsa, né, de grife, onde você copia exatamente aquela bolsa e você vende ela para uma pessoa dizendo ser a original e não é, né? Então isso também vai ser, em relação ao direito do consumidor, uma afronta ao seu direito e vai ferir não só a marca como ele também. Ou também, que eu falei para vocês, que é um caso às vezes que o consumidor não é levado tão a erro, porque às vezes ele sabe que está comprando aquele produto copiado, mas que vai ferir mais a empresa. Que é, por exemplo, quando você vê marcas de luxo sendo vendidas na feira, né? Então, por exemplo, uma bolsa da Louis Vuitton, que você compra por um preço médio de R$10.000, sendo vendida por R$50, né? E aí o consumidor comprando uma réplica daquela bolsa daquela forma, ele não está sendo enganado, porque ele sabe que aquela bolsa não é a original, mas aí está levando mais para a questão do prejuízo da marca em si, né? Tanto na questão do seu valor, que vai desagregando o valor a partir do momento de que várias pessoas estão consumindo uma bolsa igual, mais barata, e aí vai também afetando a sua parte econômica, né? Porque a empresa vai perdendo ali lucro e segmento. Tem empresas que até falam, né? Mas o público é bem diferente de quem consome a bolsa de luxo e quem compra ali uma bolsa replicada, mas de qualquer forma fere a propriedade industrial da marca, é concorrência desleal e isso não pode acontecer. Então a gente tem esses casos, né, também relacionados a, como eu contei para vocês, o caso da Monange Victoria's Secret, que vai ter a concorrência desleal em relação a coreografias, a encenações, enfim, são diversos tipos de questões, de casos que podem acontecer e levar ao erro da concorrência desleal, né, e dessa prática que tem que ser evitada. Então, lendo o conceito para vocês, a concorrência desleal está relacionada com práticas competitivas de um agente em relação ao seu concorrente no mesmo segmento produtivo. Como eu falei para vocês, até na questão do registro da marca, a marca ela vai ser protegida dentro de um determinado segmento. Quando você faz o registro no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, você vai escolher uma classe e uma subclasse para registrar aquela marca, para registrar aquele produto, tá? Pode existir sim a possibilidade de ter uma marca com o mesmo nome, né? Só que para produtos, segmentos diferentes. Então tem que ser o produto do mesmo segmento para poder configurar essa concorrência desleal, tá bom? O arcabouço da concorrência desleal engloba os seguintes aspectos: a proteção dos concorrentes, a proteção dos consumidores, como eu falei para vocês, e a salvaguarda da concorrência do interesse público em geral. Então, a concorrência desleal, ela, como eu falei para vocês, né, ela vai ser tão importante coibir essa prática que ela é trazida como um crime, tá bom? Quem comete concorrência desleal comete um crime, tá bom? E isso está disposto no artigo 195 da Lei 9.279. A Lei 9.279 é a lei que trata da proteção da propriedade industrial. Então, todas aquelas questões que eu falei para vocês na aula passada, de marcas, de registros, né, de desenho, de indicações geográficas, de patentes. Então, é muito importante que vocês também baixem essa lei, que vocês leiam essa lei na íntegra, porque ela também é bem esclarecedora em si e vai ser de extrema importância para você que está querendo entrar dentro dessa área de estudos do direito da moda. Então, como eu falei para vocês, a Lei 9279, ela vai trazer também ali no seu artigo 195 a questão de que é crime a concorrência desleal. Vamos ler o artigo. Comete crime de concorrência desleal quem emprega meio fraudulento para desviar em proveito próprio ou alheio clientela de outrem, pena de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Então, vocês viram, né, que a pessoa que comete concorrência desleal, que vai empregar ali um meio fraudulento para poder ter o proveito econômico, né, de um produto industrial que não é seu, que não é de sua proteção, pode vir, né, a sofrer uma pena de detenção e também de multa, a depender do caso e da gravidade.
A gente sabe que existem diversas fiscalizações, né, feitas até pela polícia para poder tentar evitar essa pirataria, para tentar evitar essas cópias, porque realmente é algo que traz tanto uma questão de ferir de forma direta, econômica, né, e de imagem da marca que está tendo a sua propriedade industrial violada, como também do consumidor, que não pode ser levado a erro, que não pode ser ferido, visto que a proteção do direito do consumidor é uma lei de ordem pública que tem que ser prezada e aplicada em todos os tipos de situação. Então, é muito importante ficar atento a essas questões da concorrência desleal, da violação da propriedade industrial. Como eu falei para vocês, existem diversos casos, né, que vocês podem depois pesquisar para ler, mas a gente tem, por exemplo, né, muitas marcas que estão envolvidas, né, em processos de concorrência desleal, de cópia de produtos. Então, a gente vai ter, né, tanto esse segmento, né, de processos entre marcas que estão entrando contra a outra para questões de cópias e procedimentos de concorrência desleal, como também a gente vai ter essa questão mais grande da pirataria, né, que é a veiculação da cópia direta daquele produto, feitas em feiras, em lojas menores, né, ou até mesmo na questão de uma enganação, né, de uma pessoa também como pessoa física, às vezes vender uma bolsa, né, um produto de moda, um produto copiado para outra pessoa, sendo um produto que não é original e às vezes até cobrando o preço original. Importante a gente ressaltar que até essas plataformas online, né, que vendem roupas, que vendem produtos, como é o caso, por exemplo, dessas, por exemplo, Mercado Livre, né, essas de desapego, precisam também ficar atentas em relação a isso, né, para que elas exijam ali da pessoa que está ofertando, né, um produto usado, né, num bazar online, que aquele produto realmente é original, porque pode trazer uma responsabilidade também para essa plataforma de venda, né, que está dispondo de um produto ali que é cópia, né, que é um produto advindo de uma contrafação em relação ao consumidor que vai estar recebendo. Porque lembrando que sempre em relação ao consumidor, né, o fornecedor ali, ele vai ter uma responsabilidade solidária. Então é importante, né, que também nas vendas online, a plataforma que vai estar fazendo essa venda, fique atento para ter certeza que aquele produto cadastrado é um produto que é original, que não está violando o direito de propriedade industrial. Então, tanto nas vendas físicas quanto na venda online, é muito importante estar atento, né, a esse tipo de situação. Então, a gente tem alguns casos, né, por exemplo, existem diversos processos judiciais envolvendo a Guess e a Gucci, que são duas marcas que não são brasileiras, mas são de conhecimento notório, né, porque são marcas mundialmente reconhecidas e que têm alguns processos na justiça, né, em relação a isso, a realmente a cópia do produto, né, ali na questão do nome, na questão da similaridade de uma bolsa, de um sapato. Então, nós temos também, né, o caso que foi o primeiro que eu comentei para vocês, que foi o caso da Labotan com a Yves Saint Laurent, onde a gente teve aquela questão do solado vermelho, né, que foi onde a Labotan entrou com uma ação judicial contra a Yves Saint Laurent, dizendo que a Yves Saint Laurent estaria copiando o seu sapato, né. A gente também teve outros casos, por exemplo, aqui no Brasil, da Mr. Cat contra a Mr. Foot, que são duas marcas também de sapatos. Teve o caso também da Monange com a Victoria's Secret, né, que eu comentei com vocês. E tem um caso bem famoso, específico do Brasil, né, que é o caso do biquíni, que era vendido na praia de Trancoso, na Bahia, por uma brasileira que criou o biquíni, que vendia o biquíni na praia, um biquíni feito de crochê, e que uma estilista, né, estrangeira veio para a Bahia, viu aquele biquíni, comprou e reproduziu o biquíni no exterior, né, e vendeu ele e ganhou muito dinheiro com a venda do biquíni, que foi literalmente copiado, que aí é um caso, né, de concorrência desleal, de cópia integral ali do produto. E hoje, né, tem um processo na justiça onde a brasileira entrou com a ação pedindo todos os danos, né, morais e materiais em relação a essa estilista estrangeira que fez a cópia
ali do seu produto. Então, são diversos casos que existem na justiça que envolvem essa questão da cópia. E o que é importante a gente pensar, né? A gente vai dizer assim, como eu falei para vocês, aquela frase, né? Mas nada na moda se cria, tudo se copia, porque a moda ela vem evoluindo e a gente vai pegando algumas coisas e, enfim, não tem como você criar tudo novo. Não é bem assim. O que acontece? Dentro da moda, é claro que você vai, às vezes, se inspirar em um produto, se inspirar em uma marca. Mas a inspiração, ela é muito diferente da cópia, tá bom? E, gente, esse vai ser o feeling, tá? Essa vai ser a nuance, é a inspiração. É possível você se inspirar em um produto, mas você não pode copiar literalmente o produto. Quando você copia o produto, você copia os principais traços daquele produto, as principais características daquele produto. E isso é que é crime, isso é que é a cópia. Isso é o que vai configurar a concorrência desleal. Já quando você se inspira no produto, você não copia os principais traços, você não copia a originalidade daquele produto. A inspiração, ela vai ser a excludente de ilicitude dentro do direito da moda, né? A gente tem a excludente de ilicitude no direito penal, né? Que vai dizer ali que aquele ato não foi ilícito. Então, é isso que vai acontecer dentro da indústria da moda, do direito da moda. A excludente de ilicitude vai ser a inspiração. Então, você pode possivelmente se inspirar em um produto, mas nunca copiar aquele produto, né, de forma integral, na sua forma original e fazer a venda, porque você vai estar incorrendo num crime que pode trazer, né, uma condenação muito grande, tanto nas questões criminais, né, do próprio crime de concorrência desleal, de pirataria, como também nas questões da responsabilidade civil, né, de pagamento de danos morais, de danos materiais e de todo o lucro, né, que foi obtido de forma indevida. Então, é bem importante ficar atento em relação a isso, tá? Agora, a gente vai falar um pouco sobre o trade dress. Vocês podem perceber, né, que essa questão de cópia, de concorrência desleal, de contrafação, né, são coisas bem similares, né? Tá tudo dentro ali dessa parte de você copiar, reproduzir um produto que não é seu, ou enganar o consumidor, né? Ou atrair o consumidor de uma forma errada e prejudicar tanto o consumidor quanto a marca. O trade dress, gente, nada mais é do que o conjunto imagem. É a questão que você vai ter de cópia ali, não exatamente do produto, sabe? Copiei a bolsa exatamente, mas da cópia do conjunto imagem da empresa, da prestação de serviço ou mesmo daquele produto. Como eu falei para vocês, até o STJ já tem jurisprudências que vem reconhecendo aí o trade dress. E a gente trabalhando com o direito da moda, né, tem essa possibilidade, por ser uma nova área de especialização, de ajudar a construir, né, esse conhecimento jurisprudencial, e isso é bem legal. Um caso que eu queria comentar para vocês, né, mas antes eu vou ler para vocês aqui um conceito de trade dress, antes de comentar o caso em concreto, para vocês entenderem melhor o conceito. O trade dress é o conjunto imagem da empresa, né, de uma marca, de uma prestação de serviços. E ocorre a violação ao chamado trade dress quando um concorrente não copia, como eu falei para vocês, exatamente aquela marca, exatamente aquele produto, mas ele copia e imita sutilmente as principais características do produto ou do serviço para levar o consumidor a erro. O caso que eu queria comentar para vocês do trade dress, para vocês poderem entender exatamente o que aconteceu, o que acontece, né, para a gente trazer esse conceito, é um caso que houve uma condenação no Brasil, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Se vocês já conhecem, né, devem conhecer um produto chamado maisena, né, que todo mundo utiliza ali na cozinha, né, para fazer receitas culinárias. De repente, a gente começou a entrar nas lojas de cosméticos e a gente começou a ver um produto chamado Alizena. E o produto ele era muito similar à maisena.
ele era um produto com uma caixinha amarela, que ele vinha com o nome Alizena, com umas características bem similares ao produto maisena que é escrito no produto original. E ele vinha como se fosse numa caixinha de maisena, mas o nome era Alizena e era para o cabelo. E qualquer pessoa que visse aquele produto já pensava que o produto era até da própria marca maisena, né? Até pela similaridade do nome, pela similaridade também da escrita, né? Da forma, da cor. Só que na verdade não era da mesma empresa. E aí a maisena entrou com um processo em relação à Alizena, né, falando que estava ocorrendo aí o trade dress, estava ocorrendo essa violação do conjunto imagem da maisena, porque qualquer pessoa que consumisse aquele produto de cabelo acharia que estaria consumindo um produto da linha maisena, o que não era o caso. Nós já tivemos também uma condenação, né, por exemplo, do Shining Box e o UY. As duas marcas, né, o Shining Box principalmente, ele já é bem reconhecido, né, por vender as comidas na caixinha. E aí a gente teve essa questão aí da criação do UY, que também era em box. E a caixinha era muito parecida, com as mesmas características, só que com cores diferentes, mas você via que sutilmente era uma imitação do Shining Box. E aí também teve, né, esse processo de violação do trade dress. E isso vai acontecer na moda, isso vai acontecer em diversos locais, dentro, né, dessa questão de propriedade industrial, né, de proteção. Por quê? Porque você tem a possibilidade, né, que a gente viu com essa questão do trade dress, de você não copiar exatamente aquele produto, aquele serviço de forma exata, mas de você copiar sutilmente as características dele e aí você usufruir disso para poder levar o consumidor a erro, a achar que está consumindo também de uma marca, mas está consumindo de outra. Então esse é o trade dress, que é o conjunto imagem, e isso precisa ser exatamente visto, né, e protegido também dentro dessa parte da concorrência desleal, porque o trade dress não deixa de ser um ato de concorrência desleal, assim como a cópia e a contrafação de produtos. Agora, vamos chamar um quiz para a gente testar os conhecimentos relacionados a às aulas, né, que a gente já teve aqui no nosso programa do Saber Direito. Então, nesse quiz, vamos falar um pouco agora sobre os contratos de agenciamento de modelos. Qual das alternativas abaixo não é característica do contrato de agenciamento? Você já sabe a resposta? Como eu já tinha dito para vocês no início da aula, né, na nossa revisão sobre contratos de modelo, a subordinação não é característica do contrato de agenciamento, tá bom? Somente no contrato trabalhista. Próxima pergunta. Qual é a cláusula que delimita que as partes não podem contratar com terceiros por um determinado período de tempo sobre o objeto do contrato assinado? Então, a cláusula da exclusividade, que, como eu falei para vocês, é a cláusula que vai trazer dentro de todos os contratos da moda essa questão de usar de forma exclusiva a imagem e os serviços do modelo. Qual é a cláusula que delimita que as partes devem manter sigilo sobre o contrato? É a cláusula de confidencialidade, que é a cláusula que vai dizer que todas as informações do contrato são sigilosas. Então, nessa aula, nós falamos sobre essa questão principal da concorrência desleal. A gente falou sobre o crime de concorrência desleal, né, que está previsto na Lei de Propriedade Industrial, ali no artigo 195, aonde ele vai dispor, né, a pena de multa e também a pena penal em relação a quem cometer a concorrência desleal. A gente falou sobre alguns casos, né, envolvendo concorrência desleal, envolvendo cópia de produtos, né, a contrafação, que é a vulgo pirataria. A gente comentou sobre como é importante ter, né, a proteção da sua marca, do seu registro de desenho,
das indicações geográficas, né, de tudo que vai envolver ali o valor da sua marca para que ela não venha, né, a ser objeto de uma concorrência desleal e para que se ela venha a ser, né, se ela venha a ser essa vítima da concorrência desleal, para que ela possa, né, comprovar toda a proteção, ter tudo certinho para fazer a sua defesa ou até ingressar com uma ação, né, dizendo que está sofrendo esse tipo de situação. A gente falou que a concorrência desleal, né, ela visa proteger não só a empresa, mas ela visa também proteger o consumidor, porque a empresa que está sofrendo concorrência desleal, que está tendo o seu produto copiado, está tendo ali uma violação em relação ao seu trade dress, né, que é o conjunto imagem da empresa, ela vai ter as perdas, né, em relação às questões econômicas, ela vai ter também as questões de valor da sua marca diferidas, né, mas o consumidor em si também vai sofrer muito com essa prática, porque o consumidor vai acabar sendo levado a erro na hora de consumir um produto ou um tipo de serviço. Então, a concorrência desleal, ela precisa ser combatida. A pirataria precisa ser combatida, a cópia precisa ser combatida. Essa questão de que nada na moda se cria, tudo se copia, precisa ser muito bem relativizada, tá? A gente não pode levar isso como uma certeza real e isso também precisa ser combatido. É preciso entender que cópia é crime, tá bom? E que o que a gente pode fazer dentro da indústria da moda, né? Você, por exemplo, como advogada, analisando o produto do seu cliente com o produto de outro cliente, é fazer a questão da inspiração. Porque se você vê que o produto ele tem uma inspiração em outro, ele vai poder estar ok e vai poder ser comercializado. Porém, se for uma cópia, ele não pode. E como eu falei para vocês, o nuance da inspiração, né, é você não copiar exatamente as características principais do produto. É você não copiar a originalidade dele, os principais traços, as principais características que compõem o produto, mas sim ter ali uma questão de se inspirar naquele produto de moda, né, naquele serviço, de modo a agregar um valor para a sua empresa, mas sem violar de forma direta o direito do seu concorrente. Então, o direito da moda comporta tudo que foi estudado durante essas 5 aulas e ainda um pouco mais. Como eu falei para vocês, o direito da moda ele vai se correlacionar com os principais ramos do direito. Nessas 5 aulas, a gente tratou de forma mais específica o direito contratual, empresarial e dos profissionais da moda. Tratamos de forma também mais específica, então, ali o direito civil relacionado ao direito do consumidor e também tratamos de forma mais abrangente ali a propriedade intelectual e industrial, que é os direitos autorais, né, os direitos de registros de marcas, desenhos, indicações geográficas, patentes, melhorias de qualidade e essa parte que traz um pouco aí do direito penal, que é a contrafação de produtos, a cópia, né, o trade dress, a concorrência desleal em si. Porém, a gente tem também questões tributárias, né, questões ambientais, questões trabalhistas, que podem ser também estudadas dentro do Fashion Law. O importante para você que quer atuar com essa área é ver qual é o ramo do direito que você mais se identifica e dentro dele buscar a sua especialização para a proteção específica da indústria da moda. Que, como eu disse para vocês, é uma indústria que possui muitas peculiaridades, muitos profissionais que ainda carecem de regulamentação e que precisam de formalização de contratos, né, para ter essa proteção, principalmente dos seus materiais, do seu trabalho. Então, você, como advogado, estudante de direito que quer trabalhar com Fashion Law, vai ver qual é o ramo que você mais se identifica e poder fazer essa atuação. Lembrando que o direito da moda, ele está presente, né, em praticamente todos os estados do Brasil e está presente em diversos países do mundo. Então, realmente é algo que veio para ficar e que está crescendo de forma exponencial. Então, muito obrigada e continue acompanhando nossas aulas do Saber Direito. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato por WhatsApp. O número é esse que aparece na tela.
Você também pode acompanhar as aulas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial.